Pare por um instante e responda a uma pergunta simples. E se a vida que você está vivendo hoje não fosse resultado do acaso, da sorte ou das circunstâncias, mas daquilo que você vem aceitando como verdade todos os dias? Essa ideia pode parecer ousada à primeira vista, mas ela explica algo que poucas pessoas conseguem perceber. Antes de qualquer transformação acontecer no mundo exterior, ela acontece silenciosamente dentro da mente. A realidade não nasce primeiro nos acontecimentos. Ela nasce nas convicções que você alimenta repetidamente. Observe sua própria vida por alguns segundos. Quantas vezes você entrou em uma situação já esperando que algo desse errado? Quantas vezes imaginou o pior antes mesmo de qualquer evidência aparecer? Sem perceber, sua mente começou a preparar seu corpo para aquele resultado. Sua postura mudou, suas emoções mudaram, suas decisões mudaram. E, pouco a pouco, sua realidade começou a refletir exatamente aquilo que você havia presumido. É exatamente aí que está uma das maiores leis da consciência. A vida tende a responder ao estado interno que você sustenta com mais frequência. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ver para depois acreditar. Mas os grandes mestres do desenvolvimento da consciência ensinaram justamente o contrário. Primeiro você acredita, depois a realidade encontra uma forma de refletir essa crença. Isso não significa ignorar desafios ou fingir que dificuldades não existem. Significa compreender que as circunstâncias atuais representam apenas um reflexo de estados mentais anteriores. Elas não são necessariamente o seu destino definitivo. Imagine um espelho. Se você não gosta da imagem refletida, não adianta tentar limpar apenas o reflexo. É preciso mudar aquilo que está diante dele. Da mesma forma funciona a consciência. O mundo exterior responde continuamente ao mundo interior. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e obter resultados completamente diferentes. Enquanto uma interpreta o desafio como prova de fracasso, a outra o enxerga como um redirecionamento para algo maior. O acontecimento é o mesmo. O significado atribuído é diferente. E é justamente esse significado que começa a construir futuros distintos. A verdadeira pergunta deixa de ser: o que está acontecendo comigo? E passa a ser: qual verdade estou sustentando dentro de mim neste momento? Talvez você tenha passado anos repetindo silenciosamente frases como: nada dá certo para mim. Sempre tenho azar. As oportunidades nunca chegam. As pessoas sempre me decepcionam. Mesmo que essas frases nunca tenham sido ditas em voz alta, elas podem ter se tornado a programação invisível por trás das suas decisões. Agora, imagine substituir essa programação por uma nova convicção. Imagine acordar todos os dias, carregando a certeza de que a vida está trabalhando ao seu favor, que cada encontro possui um propósito, que cada atraso pode esconder uma oportunidade maior, que cada aparente obstáculo pode ser apenas um desvio inteligente conduzindo você exatamente para onde precisa estar. Quando essa ideia deixa de ser apenas uma frase motivacional e passa a ser uma convicção emocional, algo começa a mudar. Sua postura se transforma. Seu olhar se amplia. Sua energia muda. Você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Você toma decisões com mais confiança. Você transmite segurança às pessoas ao seu redor. E, como consequência, novas possibilidades começam a surgir. É importante compreender que essa transformação não acontece porque algum poder externo decidiu favorecê-lo de repente. Ela acontece porque você mudou o estado interno a partir do qual interpreta, sente e reage à vida. Toda grande mudança começa invisível. Primeiro, muda a consciência. Depois, muda a percepção. Em seguida, mudam as escolhas. E, inevitavelmente, muda a realidade. Por isso, talvez a prática mais poderosa que você possa desenvolver seja extremamente simples. Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: se eu tivesse absoluta certeza de que tudo acabará dando certo, como eu pensaria? Como eu falaria? Como eu caminharia? Como eu tomaria esta decisão? Essa única pergunta tem o poder de interromper antigos padrões mentais e abrir espaço para uma nova identidade. Porque, no final, a vida não responde apenas ao que você deseja. Ela responde:
principalmente ao que você acredita ser verdade. E quando sua verdade interior muda, o mundo exterior inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. Existe um erro silencioso que impede milhares de pessoas de transformarem suas vidas. É um erro tão comum que quase ninguém percebe que o está cometendo. A maioria vive esperando que algo aconteça para, só então, sentir confiança. Espera conseguir o emprego para acreditar no próprio potencial. Espera encontrar a pessoa certa para se sentir amado. Espera conquistar estabilidade financeira para experimentar a sensação de abundância. Espera a cura para sentir paz. Em outras palavras, condiciona seu estado interior às circunstâncias exteriores? Mas e se essa lógica estivesse invertida? E se o verdadeiro segredo fosse justamente experimentar primeiro, dentro de si, aquilo que deseja viver do lado de fora? Essa é uma das ideias mais profundas ensinadas por Neville Goddard. Viver a partir do fim. Não significa imaginar o caminho. Não significa tentar controlar cada detalhe do processo. Significa assumir, aqui e agora, o estado emocional de alguém que já recebeu aquilo que deseja. Pense em uma pessoa que acabou de realizar seu maior sonho. Observe sua postura. Ela respira de maneira diferente. Caminha com leveza. Fala com tranquilidade. Não existe ansiedade em seus movimentos, porque a busca terminou. Há apenas a serenidade de quem sabe que já chegou. Agora, faça uma pergunta a si mesmo. Por que esperar o resultado para sentir essa paz? Se a consciência é a origem da realidade, então o estado interior precisa vir antes da manifestação. O sentimento não é consequência do resultado. Ele é a semente que o antecede. É exatamente aqui que muitas pessoas interrompem o próprio processo. Elas visualizam durante alguns minutos, fazem afirmações positivas, mas logo depois voltam a alimentar preocupação, medo e insegurança. Em poucos instantes, abandonam o estado desejado e retornam ao antigo padrão mental. Imagine um agricultor que planta uma semente pela manhã e, todas as tardes, a desenterra para verificar se ela está crescendo. Por mais fértil que seja o solo, a planta jamais se desenvolverá. Da mesma forma acontece com a consciência. Toda vez que você pergunta desesperadamente, será que vai dar certo? Está, na verdade, retirando a energia da convicção e alimentando a dúvida. Viver a partir do resultado final exige algo muito mais poderoso do que esforço. Exige confiança. É a capacidade de permanecer em paz mesmo quando as evidências ainda não apareceram. Isso não é passividade. Pelo contrário, quem vive a partir do fim continua trabalhando, estudando, tomando decisões e aproveitando oportunidades. A diferença é que suas ações deixam de nascer do medo e passam a surgir da certeza. Quando alguém acredita profundamente que seu futuro já está garantido, suas escolhas mudam naturalmente. A voz transmite mais segurança. O corpo demonstra mais confiança. As oportunidades deixam de parecer ameaças e passam a ser portas abertas. As pessoas percebem essa transformação, mesmo sem entender exatamente o motivo. Há algo diferente em quem vive com convicção. Existe uma calma silenciosa, uma presença firme, uma energia que inspira confiança. E isso cria um efeito em cadeia. Novas conexões surgem, oportunidades inesperadas aparecem e situações antes consideradas impossíveis começam a se reorganizar. Curiosamente, não foi o mundo que mudou primeiro. Foi a pessoa. O exterior apenas acompanhou uma transformação que já havia acontecido no interior. Imagine acordar amanhã sabendo, com absoluta certeza, que tudo aquilo que você deseja já está garantido. Como seria sua expressão ao olhar no espelho? Como responderia às dificuldades do dia? Será que perderia tanto tempo alimentando preocupações? Será que continuaria adiando decisões importantes? Provavelmente não. Você caminharia com mais coragem. Falaria com mais convicção. Trataria as pessoas com mais leveza. Aproveitaria as oportunidades sem o peso constante da insegurança. Esse é o verdadeiro significado de viver a partir do fim. Não é fingir que não existem desafios, é escolher não permitir que eles definam sua identidade.
cada vez que você fecha os olhos e experimenta sinceramente. A sensação de que seu desejo já foi realizado está treinando sua mente para habitar uma nova realidade psicológica. E quanto mais familiar esse estado se torna, mais naturalmente ele passa a influenciar seus pensamentos, emoções, palavras e atitudes. A manifestação deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser a consequência inevitável de uma identidade transformada. Por isso, sempre que a dúvida surgir, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: se eu soubesse, sem nenhuma possibilidade de erro, que meu objetivo já está garantido, como eu escolheria viver este momento? Essa pergunta tem o poder de deslocar sua consciência do medo para a confiança, da ansiedade para a serenidade, da espera para a certeza, porque o futuro que você deseja não começa no dia em que ele aparece diante dos seus olhos. Ele começa no instante em que você decide viver hoje como a pessoa que já o alcançou. Existe uma capacidade que acompanha você desde o primeiro instante da sua existência. Ela esteve presente antes mesmo de você aprender a falar, antes de compreender o mundo e antes de formar sua identidade. Ainda hoje ela continua trabalhando silenciosamente, moldando sua experiência de vida a cada segundo. Essa capacidade é a imaginação. Infelizmente, a maioria das pessoas foi ensinada a enxergá-la apenas como uma ferramenta para criar histórias, sonhar acordado ou fugir da realidade. Mas e se ela fosse muito mais do que isso? E se a imagina